Nicola, alguma novidade em relação ao Cruzeiro? Cara, sobre contratações, há muitos nomes. A ideia do Cruzeiro é contratar 4 jogadores para a janela de julho. Um goleiro, um zagueiro, um meio-campista e um ponta, tá? Esses são os grandes alvos. Pro gol, o sonho é o John. Para a zaga, o objetivo é o Igor Júlio. Para o volante, o Gregory. E para o ataque, o nome do ponta ainda está sendo... Não tem um nome muito fechado. Tem gente falando de Luiz Henrique. Eu acho que a chance de o Luiz Henrique ser contratado é pequena, tá? Vamos juntos com as quentes do dia. Neste domingão, depois da grande vitória sobre o Remo, o Cruzeiro fora da zona de rebaixamento, mais uma rodada em termos de Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso no outro sábado, diante da equipe do Atlético Mineiro, o jogo no Mineirão. Para essa partida, a venda de ingressos já muito boa também, mais de 32 mil ingressos vendidos para este compromisso. Ainda tem bilhetes à disposição do laranja inferior e superior, do azul superior e do roxo superior. Isso para o clássico diante do Atlético Mineiro. Para o jogo contra o Boca Juniors, na terça-feira, mais de 57.500, quase 58 mil já. Tem aí uma carga de 2 mil ingressos praticamente à disposição. E essa carga, no momento, é do roxo superior. Talvez tenha ali uma última varredura, mas será Mineirão entupido na terça-feira e o Cruzeiro precisando aí da reabilitação, já que acabou vacilando naquele compromisso diante da equipe da Universidade Católica, em pleno Gigante da Pampulha, e o Cruzeiro perdeu por 2-1 naquela ocasião. Duelo com o Boca, que vem aí com uma sequência importante de jogos sem perder, e o Cruzeiro já pensando depois de vencer o Remo nesta partida de terça-feira, quando o técnico Arthur Jorge vai poder contar com reforços importantes. O Cruzeiro treinou hoje na Toca da Raposa 2 e amanhã à tarde fecha a preparação. É o último treinamento, depois já é a concentração. Ontem, depois do jogo, a vitória contra o Remo, os jogadores já fizeram um trabalho de recuperação. Hoje, quem atuou a maior parte também fez trabalho de recuperação. O restante foi a campo, e aí incluindo jogadores que estavam suspensos, Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Lucas Silva, que voltam a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge para este compromisso. E além disso, o Arthur Jorge muito provavelmente vai poder contar mais uma vez, ou vai poder contar novamente, com Fagner e Neisser Villarreal. Os dois estão recuperados aí do problema que eles tiveram que ficar fora contra o Goiás e contra o Remo. O treinamento dessa segunda-feira é que vai definir pelo aproveitamento de ambos, mas a expectativa é de que eles vão ficar à disposição normalmente. O Fagner podendo retomar aí uma condição de titular e o Neisser ser uma opção para o banco, já que o Cruzeiro, quando o Caio Jorge precisa ser substituído, o Cruzeiro tem encontrado ali uma certa dificuldade. Então, em relação à última partida, o Arthur Jorge devendo ter Fabrício Bruno, Lucas Silva, Matheus Pereira, Fagner e Neisser, 5 jogadores aí à disposição para este duelo diante da equipe do Boca. Vamos ver quanto a mudanças na equipe, ele que pode escalar o Cruzeiro, que para todo mundo é o ideal. Vai ficar a dúvida ali no gol. Foi mais uma resposta na entrevista coletiva que não dá para a gente concluir, nem que o Matheus Cunha continua, nem que o Otávio volta, então temos que aguardar e esperar. A arbitragem definida para terça-feira, hein? Vem do Uruguai. É o Esteban Ostojic. Ele apitou, inclusive, a final da Copa Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing, e ele será o dono do apito. É um árbitro aí que tem um certo cartaz na Conmebol e ele apita então o jogo de terça-feira às 9h30 da noite. Portanto, Cruzeiro fechando a preparação nesta tarde de segunda-feira na Toca da Raposa 2 e aí podendo, em caso de vitória, embolar de vez o grupo
D da Conmebol Libertadores. Pra gente fechar, o Cruzeiro feminino jogou hoje e tropeçou, hein? O Cruzeiro estava vencendo o Red Bull Bragantino, acabou levando um gol no final da partida, mas uma bobeada e o Red Bull Bragantino empatou. O Cruzeiro tropeça mais uma vez, tinha perdido em casa para a equipe do Internacional e agora o time do técnico Jonas Urias aí enfrentando um momento de oscilação no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Tá falado, pessoal? Nath, a vitória, ela, se você, principalmente olhando a tabela de classificação, ela foi de forma fundamental. Porque o Cruzeiro superou o bom time do Remo, que é treinado pelo Léo Condé, e também a condição do gramado. Ainda bem que não choveu pesado, porque se chove pesado, não sei como é que ficaria. Mas o importante são os 3 pontos que fizeram o Cruzeiro subir na tabela de classificação. Ou tô errado, Nath? Está certíssimo, Romano. Você falava da questão da chuva, né? Ainda bem mesmo que até em determinado momento do jogo você via que estava uma chuvinha fraca, mas não foi uma chuva forte, como estava acontecendo lá na cidade durante os últimos dias, porque o gramado já é aquela grama mais alta de jardim que dificulta muito que a bola role ali com qualidade e ainda no gramado encharcado ficaria muito mais difícil. Mas acho que o Cruzeiro soube se adaptar bem ao cenário do jogo e à sua escalação muito diferente, né? O Cruzeiro, pela escalação que o Arthur Jorge trazia, sem principalmente o Matheus Pereira, a gente já imaginava que seria um Cruzeiro com uma característica diferente, com mais dificuldade daquele jogo mais associativo, de troca de passes, do Matheus Pereira encontrando os espaços, porque ele é o principal articulador do Cruzeiro e estava ausente, né? Suspenso. A gente imaginava que o Gerson talvez pudesse ser adiantado para fazer essa função, mas ele coloca o Gerson como um segundo volante. Acho que para dar sequência ao Gerson na posição em que ele tem crescido, né? Em que ele tem produzido melhor. Então acho que ele acertou, mas colocou o Bruno Rodrigues para ser esse meia atrás do Caio Jorge, que é uma característica totalmente diferente da característica do Matheus Pereira. Então essa mudança na escalação, associada ao gramado, à grama alta, à condição ali do jogo, fizeram com que o Cruzeiro tivesse que continuar sendo um time mais vertical, mas não pelo chão, pelo alto, né? Com aquela bola esticada, aquela bola longa, que vinha muitas vezes dos zagueiros ou do próprio Matheus Cunha. Mas acho que o mais importante foi entender a dinâmica do jogo, superar essa adversidade e aproveitar a chance que tivesse, né? O Bruno Rodrigues, no lance do gol do Arroio, encontra o Arroio para dar o passe e o Arroio finaliza bem. Aliás, uma cobrança que é feita, né? Principalmente em cima do vídeo real, do Arroio, essa maior eficiência nas finalizações, e o Arroio nos últimos 2 jogos vem produzindo, vem marcando, vem melhorando, né, esse fundamento, que é fundamental. O ponta, hoje no futebol atual, no futebol moderno, o ponta que é mais valorizado não é o ponta que só quebra a linha, que só chega à linha de fundo e que dá cruzamento, né? É o ponta com a capacidade de também finalizar. A gente vê isso na Europa, nos grandes times do mundo. Vinícius Júnior, que é uma referência nesta posição pra gente aqui no futebol brasileiro, já foi muito cobrado nesse sentido, pra finalizar melhor, porque o ponta atual precisa também saber fazer gols. Não dá só pra ficar cruzando bola na área pro centroavante o tempo todo. Então o Cruzeiro soube se adaptar nesse sentido, teve ali o poder para finalizar, para matar o jogo, depois sofreu, né? Segundo tempo do Cruzeiro, quando o Arthur Jorge começa a mexer no time, é sempre complicado porque os que entram não estão no mesmo nível, né? Chico da Costa não é no mesmo nível do Caio Jorge, então você perde ali. A entrada do Matheus Henrique no meio campo, por outras vezes a gente viu um Cruzeiro que ficava sem muita pegada na marcação. Ontem conseguiu segurar a onda, mas acho que o grande destaque para mim do jogo, a dupla de zaga, né? A gente imaginava que pudesse ser o Vidalba, ele opta pelo João Marcelo ao lado do Jonathan Jesus, e os dois fizeram uma partidaça. O Cruzeiro sofreu, um jogo fora de casa, difícil, era inevitável que não sofresse, mas o mais importante são os 3 pontos que você destacava. O Cruzeiro agora já na 11ª colocação, né? São 3 vitórias consecutivas no Brasileirão, que tiraram o time da zona de rebaixamento e abriram aí uma distância segura, digamos assim, ainda não confortável, né, Romano? Mas mesmo assim você tem a possibilidade, inclusive, não só dessa distância confortável, mas dependendo das próximas rodadas e também de resultados, porque se eu não me engano o Cruzeiro pode descer no máximo 2 posições com os jogos de hoje. Mas ele também pode, na próxima rodada, já bater na porta do G6, né? Que seria de fundamental importância. Agora, a Nath destacou um negócio interessante aqui, que foi a dupla de zaga de ontem. Porque muita gente apostava que seria o Vidalba e foi o João Marcelo. Não sei não, posso estar redondamente enganado, é mais redondo que eu já sou. Mas, não sei se Vidalba vai jogar com o Arthur Jorge não, viu, Vila? Eu tô enganado. Parece que tá perdendo espaço mesmo, viu, Romano? E aí eu não sei se é fim de ciclo no Cruzeiro, se já pensa em não renovar o contrato. Mas o jogo de ontem, ele mostrou que o Vidalba tá bem atrás nessa corrida e nessa disputa por titularidade, porque a gente falava muito aí dos 3 zagueiros disputando vaga. O Fabrício Bruno até que não, né? Já é titular absoluto. E o Jonathan Jesus ganhou a vaga agora do Vidalba, ninguém tem dúvida. Mas a gente nem falava do João Marcelo. E o João Marcelo, de repente, aparece na escalação inicial ao lado do Jonathan Jesus. E vou te falar, Romano, o Jonathan Jesus parece que é um zagueiro já de 30 anos, tamanha personalidade, a maturidade, tá jogando demais. A evolução dele, sob o comando do Arthur Jorge, é algo impressionante. Esse Jonathan Jesus eu ainda não tinha visto.
muito. Zagueiro de muita qualidade, seguro, boa saída de bola, às vezes chega à frente também, tanto que já fez gols. Então são muitos atletas que estão sendo potencializados pelo Arthur Jorge. O Arroio, por exemplo, é outro que está assumindo uma responsabilidade que a gente não tinha visto ainda. O Gerson voltando, ou jogando muito bem com a camisa do Cruzeiro, já numa sequência de pelo menos 4 jogos, jogando em altíssimo nível. Então é um Cruzeiro com viés de alta, né? Você falou assim, o Cruzeiro já pode mirar a parte de cima, ainda não está tão distante da parte de baixo, mas em termos de desempenho, daquilo que o Cruzeiro tem mostrado, hoje é um futebol que se aproxima muito mais da parte de cima da tabela do que da parte de baixo. E tem uma questão também levantada por você, que é um negócio interessante da passagem de treinadores e a evolução de cada jogador, né? Você vê que com o Leonardo Jardim, ele potencializou muito o Vidalba. Sim. Né? Eu não vou esquecer nunca o que disse o dono da SAF do Cruzeiro, que falou que ele era um elevador que não parava de andar nenhum, né? E aí ele deu a volta por cima. Christian foi outro. E quando chegou, a torcida tava reclamando dele, que não sei o quê. Hoje é titular incontestável do time do Cruzeiro, na minha opinião. O Christian, ele desponta, assim, ele foi surpreendente sob o comando do Jardim, só que acho que a gente tá vendo a melhor versão dele agora, né? Sim. É a versão do Christian goleador também, cara que chega ainda mais à área. Mas de fato, ano passado já jogou muito. E aí você tem outra situação de evolução de jogador, né? O Kaique, por exemplo, evoluiu muito. E você tem o contrário. O Wanderson. O Wanderson, que foi titular absoluto, hoje entra de vez em quando, né? E mesmo assim não entra bem. O Wanderson, quando entra, o nível cai do ataque do Cruzeiro. Porque o Wanderson, ele sempre teve um problema de qualidade técnica. O Wanderson jogava com o Jardim porque ele conseguia marcar muito. Era aquele atacante que se destacava mais pela marcação e por fechar ali o setor do lado esquerdo do que por gols, assistências. E aí, quando os outros começam a se destacar, o espaço dele vai diminuindo mesmo. Porque o Arroio tem mais qualidade, o Caio Jorge nem se fala. O Cruzeiro hoje tem mais opções, né, no ataque, e o Wanderson vai perdendo cada vez mais espaço. E é uma situação assim, eu tô muito admirado com a evolução do Arroio. O Arroio mostrando a evolução. Agora, ô Nath, o cruzeirense, ele já, já elegeu que não gosta, não quer de jeito nenhum o goleiro, Matheus Cunha. Mas tem um outro jogador que parece que tá indo pelo mesmo caminho, que é outro Matheus, né? Matheus Henrique, que é chamado de Mateuzinho, né? O Mateuzinho, eu acho que nesta temporada ele ficou marcado em alguns jogos específicos do Cruzeiro por uma dificuldade na marcação, né? Com a bola no pé a gente sabe da qualidade dele, para encontrar passes, para conduzir a bola, para manter a posse, né? No campo ofensivo, mas na marcação, alguns jogos do Cruzeiro ficou muito explícito assim a dificuldade que ele tem de ser um volante mais pegador, mas não é a sua característica. Então eu acho que a questão do Matheus Henrique, acho que depende muito da circunstância do jogo em que ele entra, né? Ontem, por exemplo, ele esteve em campo, mas o Romero ainda estava em campo também. Então o Romero assumia ali o posto do primeiro volante, né? E ele jogou um pouquinho mais à frente. O Arthur Jorge foi também aos poucos tirando alguns jogadores importantes, pensando na parte física para essa semana, que é uma semana fundamental na vida do Cruzeiro. O Mateuzinho ontem já entrou mais para quê? Para segurar a bola, para ter a bola no pé. E neste sentido, ele não foi tão mal assim. No jogo contra o Goiás, no meio de semana na Copa do Brasil, o Cruzeiro toma aquele gol praticamente no último minuto e escancara muito essa dificuldade. Quem tinha entrado de manter a pegada na marcação, né? O Kenji estava ali do lado, deixa o cara receber a bola com liberdade para chutar. O Mateuzinho já vinha perdendo algumas bolas com a dificuldade de morder, de reter essa bola. Mas ontem achei que ele entrou melhor, assim. Acho que muito em função ainda da presença de outros jogadores que marcam mais. Agora, acho que não dá para desprezar o Mateuzinho, nem colocar o Mateuzinho na mesma prateleira, por exemplo, do William, né? Que é um jogador aí que pra torcida, o quanto antes foi embora, melhor, já tem que estar fazendo as malas. Eu acho que não. Acho que ele é um meio-campista inteligente, de qualidade. Só que eu acho que ele tem que ser utilizado da maneira certa. Não dá pra achar, por exemplo, que ele é um primeiro volante e que ele vai marcar bem no meio campo, porque ele não vai fazer isso. E a vitória contra o Remo, Romano, ela tem um outro aspecto, que é justamente isso que eu citei há pouco, de trazer mais leveza, um pouco mais de tranquilidade pra essa semana do Cruzeiro que vai ser tão pesada, né? Com ninguém menos o Boca Juniors na terça-feira, que já é um confronto gigantesco por si só, mas que o Cruzeiro precisa vencer dentro de casa pra se manter bem no grupo, dentro da Libertadores, e depois o Clássico, que pra além da rivalidade que esse jogo já propõe, é um jogo fundamental no Cruzeiro pra estabelecer de fato uma arrancada no Brasileirão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.